A gente vive num momento histórico difícil para a igreja brasileira, para a igreja cristã. Se há uma tentação que todo mundo passa, todo cristão e a liderança da igreja e o cristão em si também, é a tentação de ser meia fase. É a tentação de falar que você é evangélico, mas na sua vida secreta, na sua vida particular, ou onde ninguém está vendo, você dá uns vacilos, você comete algumas coisas. Quando você acha que ninguém está vendo, você dá uma afrouxada no princípio de Deus, no padrão de Deus. Nós vivemos uma época onde a vida cristã, de forma geral, ela é tentada a viver de uma forma medíocre, na sua média. Mas, infelizmente, esse fenômeno, essa tentação para aquele que é seguidor do Senhor, ela não é uma coisa nova, ela é muito antiga. E eu queria que a gente saísse daqui animados pelo Senhor, contagiados pelo Senhor, para a gente manter a fidelidade ao Senhor até o final. Tem um capítulo, entre vários, que eu queria pensar. Eu queria que nessa noite nós estivéssemos olhando como Deus lida com a mediocridade, como Deus lida com um coração cuja metade dele é devota ao Senhor e outra metade não. Como Deus lida com aquele que negocia com a obediência. Eu lembro de uma passagem, eu e a Cris, nós éramos líderes de adolescentes, e estávamos num retiro para adolescentes, só tinha adolescente, e uma das regras é o seguinte: você tem que participar de todos os programas. Ou seja, você está aqui, tu veio, saiu da sua casa, veio para esse retiro, na hora do culto é para tu estar onde? Cultuando. Bom, a gente estava lá no culto, daqui a pouco a gente sentiu falta de alguns adolescentes lá. É perigoso isso, né? E aí fomos fazer uma ronda, aí daqui a pouco a gente vê a gente vai lá nos quartos e escuta aquela bagunça dentro do quarto acontecendo. E aí lá de fora a gente bate o pé assim, né, para dizer que a gente está chegando. Quando a gente abre a porta, todo mundo sentado em roda com a Bíblia aberta. O protótipo da santidade. Gente, o que vocês estão fazendo aqui? Está o culto acontecendo lá. Não, pastor, nós estamos aqui orando. Olha só, a ordem que vocês receberam, que vocês se comprometeram, é que vocês participariam de todos os programas. Não é para vocês estarem aqui, é para você estar participando do programa. Eu quero dizer para vocês, não orem, porque Deus não vai aceitar essa oração. E eu queria mostrar esse capítulo aqui para eles. Lá em Provérbios, ele já nos dá uma palhinha desse assunto, lá em Provérbios capítulo 28, verso 9, já nos dá uma direção que eu quero expandir nesse capítulo, mas eu mostrei esse texto aqui para eles. Olha, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Cara, Deus vai ter novo disso. Aqui essa ideia de o seu ouvido de ouvir a lei não é simplesmente, eu quero que alguém leia a Bíblia para mim, mas é essa questão do quanto realmente eu estou disposto a obedecer o que a lei está dizendo para mim. E uma das coisas que a lei fala é sobre a questão da obediência às autoridades, a obediência ao Senhor. E é sobre essa questão que nós temos tido essa tentação de, dia após dia, nos tornarmos mais medíocres em relação à obediência do Senhor. E eu gostaria então que a gente abrisse a nossa Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 15, e que nós olhássemos como o Senhor lida com essa questão da meia obediência. Como o Senhor lida com essa questão da obediência tardia. Obediência parcial é desobediência. Obediência tardia é hipocrisia. Obediência parcial é desobediência. Obediência tardia é hipocrisia. Obediência tardia é aquilo, depois Samuel capítulo 15, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Seja engrandecido o teu nome, Senhor. E agora, Deus, que nós temos a palavra do Senhor aberta diante de nós, estamos prontos para estudá-la. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. Pedimos que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e que inflame nosso coração. Não só para a gente poder entender, compreender o que a palavra diz, mas para a gente poder também estar atento às aplicações que o Senhor tem dado ao teu povo. Pedimos a tua ajuda, pedimos a tua graça, pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que também o Senhor possa abençoar o pregador, possa tomar os lábios dele para o Senhor, e que ele fale aquilo que te apraz. Que o Senhor seja glorificado aqui nessa noite. Que vidas sejam transformadas aqui. Obrigado a Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu quero compartilhar então com os irmãos o que aconteceu nesse capítulo de 1 Samuel, capítulo 15. Só para lembrar, o Saul já tinha sido considerado rei, já tinha sido ungido rei. Deus deu algumas tarefas para Saul aqui. E aqui Deus já estava mostrando que Davi era um homem segundo o coração dele. Deus, nos capítulos anteriores, já estava mostrando que Davi era um homem que obedeceu ao Senhor na sua integralidade. E aqui ele faz um teste com Saul. Ele dá uma oportunidade para Saul. Quando o Senhor ele dá uma ordem através de Samuel, uma palavra no texto me salta aos olhos, está no verso 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te reis sobre o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Aqui a palavra é atenta. Presta atenção. Eu não sei como é que está na outra versão aí. Oi? Escute. Mas é bem essa ideia. Presta atenção, Saul, porque esse é o último teste. Você já é rei sobre Israel, mas Deus ele quer agora estabelecer o teu reino. Mas ele só vai estabelecer o reino de alguém que é totalmente obediente a ele. Isso já era uma promessa que tinha sido feita desde Deuteronômio, que Deus ele falava que aquele rei, cujo coração fosse totalmente do Senhor, Deus estabeleceria o reino. Essa aqui é a última oportunidade que Saul tem. Ele já tinha dado uns vacilos no passado, e aqui Deus dá mais uma oportunidade para ele. E a palavra que eu gostaria que você atentasse é a palavra atenta. Dê ouvidos, escute, pois agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, então Samuel está dizendo isso para Saul: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Isso daí é antigo, isso daí a gente vai ver lá em Números, quando Israel estava peregrinando ali pelo deserto em volta, ele precisava passar e ele ofereceu oportunidade de dinheiro para onde ele precisasse passar, ele pagaria pela água, pela comida que obtivesse. Ao invés disso, o que Amaleque fez? Percebeu um povo sem exército, vagando, cheio de despojo. É agora que nós vamos matar todo mundo e vamos ficar com o que esse povo chamado judeu tem. Perde a batalha e Deus fala: calma que o teu vai vir. Pessoal, aqui a gente está falando de mais de 200 anos depois. Deus não se esquece. E ele fala: agora eu vou cobrar essa dívida desse tal desse povo, dos amalequitas. Daí eu já tiro uma lição importante para nós. Nosso Deus é justo, pessoal. Ele não cobra as suas dívidas no momento que eu quero. É no momento que ele quer. Ele faz a justiça dele do jeito dele na hora certa. E aqui ele está dizendo: agora é a hora de fazer justiça contra esse povo que me atacou na hora de fragilidade. Ao invés de
E aí lembra quando ele fala para Abraão, o povo que te abençoar vai ser abençoado, o povo que te amaldiçoar será amaldiçoado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O povo não quis abençoar os judeus. Pelo contrário, quis acabar com os judeus. Então, essa dívida ficou. Por causa disso, vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo quanto tiver. Olha a ordem, pessoal. Destrói totalmente a tudo que tiver. Nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Olha, essa nação é uma nação absolutamente perversa. E a gente sabe que os amalequitas, eles tinham esse prazer de dominar os povos mais frágeis. E diz que os amalequitas, eles tinham prazer também de cortar os ventres das mulheres grávidas, parecido com o que os assírios faziam. Eles tinham aquele prazer de matar os filhos na frente das mães, depois matavam as mães. Olha só. Então esse povo era um povo ruim, era um povo perverso. Deus então consagra tudo que esse povo tocou à destruição. Cara, não pega nada, não toca nada, destrói tudo, porque tudo que esse povo tocou, tudo que ele é ruim, é podre, eu vou tirar ele da face da terra. Aqui também acontece uma coisa importante, pessoal. Na história da humanidade, a gente vê isso na Bíblia também, existe um limite para o pecado. Existe um limite. Quando qualquer nação ultrapassa esse limite, por alguma questão histórica, esse povo começa a ter a sua decadência e ele deixa de existir. E um dos limites é a idolatria, num grau absoluto, num grau grande. Outro limite é quando você se opõe frontalmente à vontade de Deus. E outro limite que a gente vê ao longo da história é o sacrifício humano. Quando você entende isso, você começa a perceber um pouco mais por que essas nações astecas, incas, maias, elas deixaram absolutamente de existir. Por que outras nações menores continuaram existindo, mas essas deixaram de existir? Uma das razões é isso também. Você percebe o grau de dureza, o grau de afastamento de Deus, o grau de crueldade tão grande a ponto de sacrificar diariamente pessoas e mais pessoas para aplacar os seus deuses, a sua idolatria. Aqui Deus, então, ele está convocando a nação de Israel, está colocando o rei de Israel, Saul, à prova, dizendo, você vai ser meu instrumento para executar minha justiça sobre o mundo. Saul, então, verso 4, convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Pessoal, aqui também já começa um vacilo de Saul. Porque Deus falou, eu não quero que nenhum rei de Judá faça censo. Eu não quero que você conte o povo. Por que os reis eles tinham essa tentação de contar o povo antes da batalha? Cara, eu não preciso de Deus. Com 200.000 homens, a gente... Deus não queria isso. Deus queria que você ganhasse e soubesse que foi Deus que te deu a vitória. Inclusive, estava claro, cara, você não precisa contar. Eu estou colocando os amalequitas na tua mão. Eu estou falando, cara, para você atacar. Daí você já percebe o coração de Saul, indo contra as regras que ele, como rei, deveria seguir. Não deveria contar o povo, aquele já conta. Tinha 200.000 homens de pé e 10.000 homens da tribo de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse aos queneus, que era um povo que vivia entre os amalequitas, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito.
Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Até aí tudo bem, porque os queneus não se colocaram junto com os amalequitas lá no passado. Pelo contrário, eles ficaram, nós não vamos atacar esse povo não, desarmado. Só tem mulher e criança, não tem exército, nós não vamos atacar. Deus viu isso também. E aí também você vê a justiça de Deus no sentido de dar graça, no sentido de recompensar a fidelidade. Ele vai e retira aquele povo da destruição, ele tem misericórdia daquele povo. Aí verso 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Ele podia fazer isso? Ele podia fazer isso? Qual foi a ordem de Deus? Qual foi a ordem de Deus? Mata todo mundo. Por que Saul mantém logo o rei vivo? Há uma série de autores que comentam sobre isso, que assim, Amaleque como rei, Agag como rei dos amalequitas, ele tinha outros povos, micronações, mini-nações aliadas e que poderiam pagar um resgate, que era bem comum nisso. Você pegava o resgate, nós vamos matar o rei. Aí os outros amigos, não mata não, a gente dá tantas peças de prata, tantas peças de ouro. E aí o rei voltando para os seus amigos, eles podiam reconstruir o reino e depois no final eles se juntavam e pegavam ali. A maioria dos autores dizem que é isso que Saul está fazendo. Ele está olhando para esse rei como uma fonte de lucro. Cara, isso daqui vai ser a minha aposentadoria aqui. E a gente vê que isso foi tão errado que lá na frente, quando a gente lê a história de Esther, aparece um cara que odeia os judeus chamado Amã. Qual é a raça dele? Agagita. Ou seja, ele era descendente de Agag, o rei dos amalequitas. Olha o erro de Saul, como é que vai repercutir séculos depois lá na frente. Isso faz sentido para nós também, quando Deus manda alguma coisa, de repente a gente pode não entender tudo, mas Deus sabe o que está falando. E Saul e o povo, além de Agag, Saul pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e bois, os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram. Aqui também uma questão que a gente tem que tomar cuidado. Pessoal, não é o que eu acho vil ou desprezível que eu vou largar. É tudo aquilo que Deus mandar. Se Deus falou que isso daqui é ruim. Não importa se não, na minha avaliação não é tão ruim. Cara, é ruim. Não põe a mão naquilo. O povo fez isso. Só que o verso 9 eu acho legal, porque ele começa dizendo, não foi só o povo que foi lá. Como é que está no verso 9 aí? Alguém pode ler para mim? Não foi só o povo. O que o texto diz? Saul e o povo. Não foi alguma coisa assim que o povo fez escondido do rei, e o rei não viu, e o pessoal botou lá fora do acampamento lá. Não, Saul estava participando dessa decisão. Ele era o cara como rei, que era o primeiro a falar, mata tudo aí. Deus não mandou. Era o cara que era responsável para se manter a fidelidade à palavra de Deus até o fim. Samuel não viu, mas Deus viu. Olha lá o verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído rei a Saul. Existe um debate teológico sobre essa questão de Deus se arrepender. Aqui nós temos uma antropopatia, ou seja, o autor ele usa um sentimento humano para poder descrever o que aconteceu no coração de Deus. E o que ele está querendo dizer aqui?
Deus, ele tem uma capacidade de se arrepender por alguma coisa boa que ele fez. Diferente do ser humano, a gente só se arrepende por algum erro que a gente cometeu. Deus tem essa capacidade de falar, cara, e aí é um mistério, né? Como é que pode Deus, que sabe o futuro, fazer o que ele fez? Isso também demonstra assim, como Deus ele joga limpo conosco, ele te dá a oportunidade, uma oportunidade legítima. Saul recebeu uma oportunidade, embora Deus soubesse de tudo, do passado, do presente e do futuro, mas a oportunidade ela foi legítima. Deus fala, arrependo-me de haver constituído rei a Saul, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Aqui também, pessoal, eu gosto também dessa construção. Eu gosto no sentido de, porque me faz entender, não porque ela é bonita. Mas vocês perceberam dois estágios. Ele deixou de me seguir e... Olha lá o verso 11. Deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Essa é a sequência. Pessoal, você só desobedece a Deus porque em algum momento você deixou de seguir Ele. Ou seja, a nossa desobediência é fruto de alguma coisa mais profunda em nós, de uma rebeldia do coração humano, de uma rebelião nossa. Quando Deus fala, cara, eu quero, por exemplo, quero que você seja honesto no seu trabalho. E aí você vai lá e dá uma roubadinha no seu patrão, você subtrai alguma coisinha. Ou quando Deus fala em relação ao relacionamento com Ele, eu quero que você vá para a igreja. Hoje eu não vou, eu faço o que eu quero. Cara, tenha certeza que antes de você não ir, ou antes de você ser desonesto, ou antes de você mentir, antes de você ser infiel, antes de você praticar o pecado em si, você já cometeu uma coisa antes, você deixou de seguir o Senhor. E o próximo passo, quando você deixa de seguir o Senhor, é fazer o que você quiser. Eu noto nesse texto aqui, no verso 11, Deus está te dando um lampejo do coração humano. Deus está analisando o coração de Saul, mas o coração de Saul é igual ao meu, é igual ao seu. Nós temos a mesma capacidade nociva que ele tinha. Ele está agora descortinando o coração de Saul, e ele está fazendo isso para quê? Para nós? Para a gente poder ter cuidado conosco. Porque o nosso coração pode fazer as mesmas coisas ou até piores do que Saul fez. E aqui ele já está descortinando, já está nos protegendo, nos alertando, para que eu não peque, para que eu não erre, para que eu não deixe de obedecer ao Senhor, eu não posso deixar de seguir Ele. Eu gosto daquele momento lá quando Jesus faz um discurso duro e os apóstolos falam, poxa, esse discurso é duro. E Jesus fala, você não quer ir também? Não quer abandonar também? Aí Pedro, ele tem uma lucidez tão grande na pergunta dele, quando ele fala, Senhor, para quem iremos? Não é para onde. Para quem iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Pessoal, essa lucidez de Pedro é um reflexo disso aqui. Antes de você fazer alguma coisa errada, antes de você ir lá e meter o pé na jaca, você já decidiu seguir outro. De repente esse outro é você mesmo. Seguir a cabeça de alguém, às vezes é sua própria. E aqui no verso 11, ele está descortinando o coração de Saul. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Essa é uma sequência perigosa para nós que o Senhor está nos alertando. Não deixe, irmão, de seguir o Senhor. Porque enquanto você estiver seguindo o Senhor de verdade, você vai ouvindo as palavras dele e vai obedecendo mais facilmente. Bom, verso 11. Então Samuel ficou triste. Samuel gostava de Saul, pessoal. Samuel, ele não era um cara que odiava Saul, pelo contrário, ele amava mesmo Saul. Poxa, Samuel teve um privilégio de ver ali o surgimento da monarquia judaica, né, da monarquia de Israel. Poxa, ele teve um privilégio. Cara, eu ungi o primeiro rei de Israel. Esse homem que não era ninguém, apesar de ser um baita homem, cuja altura
do homem mais alto, batia no ombro de Saul. Imagina, que baitão homem era desse. Até chegar em Golias, né, que era maior do que ele. Mas, poxa, Samuel teve esse privilégio. Poxa, eu ungi esse cara. Samuel se sentia com o coração apegado a ele. Quando Deus falou, cara, me arrependi. Diz que Samuel ficou triste. E toda a noite, aquela noite inteirinha, clamou ao Senhor. Interessante, ele orou por Saul. Ele não falou, então agora vamos pegar pedra. Não, ele orou por Saul. Por que Samuel ora em favor de Saul a Deus? Porque Samuel sabe que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Que o nosso Deus é um Deus que se arrepende do mal que ele tensionou. Não foi isso que Jonas falou? Por isso que eu não queria pregar, porque eu sei que o Senhor o Senhor se arrepende do mal, o Senhor vai perdoar se esse povo pedir perdão. Ele ora a noite toda, Deus não responde. Madrugou Samuel para encontrar Saul de manhã bem cedo, para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se àquele. Alguém foi lá e falou, já chegou Saul ao Carmelo, eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe dito, bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Já começa o cara, Samuel, cumpri tudinho, hein, pode me ungir, passei no teste. Tu executou as palavras de Deus, executei, Eu fico imaginando Saul falando, olha, eu executei tudo que Deus falou. Bem na hora, tu executou, executei. Peraí, então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? De onde veio? Surgiu no meio das pedras, virou ovelha? O que foi isso? Deus fez um milagre aqui, no meio do pó da terra surgiu o boi. Foi isso? Cara, sabe o que Samuel está fazendo? Está chamando Saul à reflexão. Está dando oportunidade de Saul. Saul, não fala isso, meu filho, que você cumpriu tudo. Qual foi a ordem de Deus? Mata todo ser humano e mata tudo, boi, jumento, tudo. Tanto os animais para sacrifício, quanto os animais para corte e força e trabalho. Cara, eu não quero nada disso. É para matar todo mundo. A oportunidade ali era de Saul falar, a casa caiu, né? Não fiz não. Errei, né? Samuel, desde quando eu peguei esses bois aí, eu me arrependo tanto. Mas foi essa atitude de Saul? Respondeu Saul, porque assim, de onde, que balido, que mugido é esse? De Amaleque os trouxeram. Porque o povo, aí agora ele bota a culpa no povo, mas a gente viu lá no verso 9, não foi o povo. Foi ele e o povo. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, mas é para o culto, hein? A gente pegou isso daqui, que não era para pegar, mas é para louvar a Deus. É para sacrificar ao Senhor teu Deus. Já tem um problema aí, né? O resto, porém, a gente matou todo mundo. Não matou, não. Detalhe, Saul já sabia de tudo, porque Deus já tinha falado para ele. Pessoal, aqui essa é a oportunidade que Saul teve de se arrepender. Você vê a graça de Deus. Mas ao invés dele se arrepender, ele demonstrou um problema, que eu e você também temos nós somos tentados. Sabe o que é? Ao invés da gente se arrepender logo ao Senhor, ao invés da gente entregar logo os nossos, Senhor, a gente vacilou. Ao invés da gente fazer isso, e aí é um cuidado, é a tentativa de tentar manipular, de tentar dar um jeitinho, de poder encaixar, de poder dizer que não foi bem assim, de nesse caso não é tão errado. Cara, não podemos fazer isso.
Errado é sempre errado, mesmo que todo mundo faça. Certo é sempre certo, mesmo que ninguém faça. Lembra disso? Errado, vamos falar junto? Errado é sempre errado, mesmo que todo mundo faça. Certo é sempre certo, mesmo que ninguém faça. Essa tentação nós temos hoje ainda. Que é quando a gente sabe, porque a palavra de Deus disse que aquilo está errado, mas a gente tenta dar aquela, não, veja bem. Olha, é errado, mas de vez em quando. Numa das palestras que a gente dá para casal, a gente fala assim, é errado mentir? Todo mundo, sim. Mentir é errado. É, sempre. Aí tu já escuta mais baixinho. Não, gente, é sempre errado. Já perdemos alguns aqui no caminho. Não existe algum momento que mentir se torne certo. É sempre errado. Nem que seja aquela mentirinha branca. Coitado do branco, né? Se uma mentira nunca vai ser branca, né? Já está manchada. Gente, eu tenho essa tentação e você também. A gente tem que cuidar dela. Que é a tentação de querer dar um jeitinho. Gente, se a gente errou, quando a gente for confrontada, qual tem que ser a nossa reação? Primeiro, a gente estudou isso no início do ano, lá no retiro. Eu nem preciso ser confrontado, eu já vou pedir perdão a Deus, já vou consertar o meu erro. Eu fico pensando aqui, qual seria uma atitude certa de Saul? Ele foi dormir porque ele teve tempo também, antes de ver Samuel. Puxa, estou aqui me imaginando, tá como Saul, né? Pô, não foi isso que Deus mandou. Deus mandou matar todo homem, mulher, todo homem. Se Agag é homem, então era para ter morrido. E era para matar todos esses bois aqui. E sabe o que ele devia fazer? Levantar de manhã, chamar os seus conselheiros e falar o seguinte, pessoal, a gente pisou na bola. Vamos acertar o que a gente fez? Mata tudo isso daí. Pô, mas a gente não... Não, ó, cara. A ordem de Deus foi essa. Eu não vou desobedecer, não. Pode matar todo mundo. Cara, o pessoal ia ter que obedecer, mas ele não fez isso. Ele continuou no seu caminho de obstinação. Esse é o problema. Pessoal, Deus perdoa a gente. A dificuldade é quando a gente está obstinado, querendo dizer que o errado não é tão errado assim. Não faça isso. Então disse Samuel a Saul, espera e vou te declarar o que o Senhor me disse essa noite. Saul diz, fala. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vá, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Aí ao verso 19 aparece aquela palavrinha que a gente viu lá no início. Qual foi a palavra? Vocês lembram? Atenta, ou ouve. Aqui a palavra se repete, olha lá. Verso 19. Por que, pois, não atentaste? Por que, cara, você não prestou atenção, cara, nisso? Por que você não ouviu e executou o que Deus falou? Por que não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Cara, ele teve mais uma oportunidade, porque agora tá claro. Cara, tu errou, rapaz, você desobedeceu. E aí Saul, ao invés de falar, nossa, agora a casa caiu mesmo. Se não caiu na primeira, caiu na segunda. Não, olha a obstinação dele. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, tipo, agora o pastor não sabe mais o que ele está falando. O pastor está falando, isso é pecado, e você está falando, não, não é. Ah, agora é você que define o que é a palavra de Deus e o que não é. Está falando para você, cara, isso é errado. Não, pelo contrário. Dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Aí agora ele também se entrega ainda mais. Se antes o problema era só o boi, agora ele ainda fala que ainda separou o rei. Rapaz, como que você fala que você está seguindo, cara? Totalmente errado, totalmente contra o que Deus está falando.
Aí o verso 21, ele vai culpar o povo de novo. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, de novo, teu Deus em Gilgal. A gente vê essa diferença de Davi, né? Davi não falava que Deus era Deus de alguém. Era meu Deus. Meu Deus. E aí faz sentido também. Fica claro, é verdade. Saul não está seguindo a Deus. Não era o Deus dele, era o de Samuel. Fica mais difícil você seguir um Deus que não é seu. Se você é o seu Deus, você vai seguir os teus propósitos. Mas se Deus é o teu Deus, você vai seguir Ele. Então, uma decisão que a gente tem que tomar, e essa decisão vai ajudar a gente em relação às posturas que a gente vai ter. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? E aqui, pessoal, cuidado. Porque o ser humano tem uma capacidade de falar alguma coisa, mas crer em outra no coração. Eu posso vir aqui, cara, a gente tem um louvor de altíssimo nível teológico. Não sei se os irmãos percebem isso. O que nós cantamos aqui estava corretinho em relação à palavra de Deus. Eu falo, Senhor, sempre te seguirei. Vou cumprir a tua palavra. A gente cantou isso, mas como que às vezes no dia a dia, a gente que aqui na boca fala que é tão crente, mas na prática a gente consegue ser puramente ateu ou idólatra. Idólatra é quando você segue um outro Deus, um outro ídolo que não seja o Senhor. E aqui é interessante porque agora, para mim, esse é o cerne. O verso 22 e o 23. Eu gostaria que nós olhássemos com muito carinho para esses dois versos. Porque Saul vai responder a essa heresia. Perdão, Samuel vai responder a heresia, obrigado, que Saul está falando. Que Saul está falando o seguinte, ó, se for para o culto, você pode desobedecer a Deus. Se for para o culto, você não precisa fazer assim, então, certo? Porque no final você vai adorar a Deus, ou seja, o fim justifica o meio. Ó, se você vai, no final, tá certo que eu roubei isso aqui, mas olha, eu vou dar isso de dízimo. Agora, eu acho lindo esses dois textos, esses dois versos. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a tua palavra? Aqui ele está fazendo uma pergunta. O que Deus tem mais prazer? Ali no culto, no louvor, bonito, bem tocado, coisa e tal? Ou que lá no coração você obedeça a palavra dele? O que Deus tem mais prazer? E, gente, isso é uma pergunta retórica, porque a gente sabe a resposta. O que Deus tem mais prazer? Que a gente venha aqui, louve ao Senhor, ou que a gente viva uma vida de obediência a Ele? O que vocês acham? Qual que é a resposta? Obediência. Ele não está falando que não é para cultuar a Deus. Ele não está falando isso. Ah, então é só obedecer, eu não preciso mais vir aqui domingo. Não é isso. Ele está falando que uma coisa sem a outra é hipocrisia. É isso que ele está falando. Cara, Deus, Ele quer que o teu coração, em obediência, Ele seja a primeira manifestação de culto que você tem. E aí, os cordeiros, a gordura, ela vai ser aceitável ao Senhor. Eu gosto muito quando a gente vai estudar sobre Caim e Abel. Quando Deus revela por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Ela está no momento quando Deus vai conversar com Caim. Quando Deus fala assim, quando Caim já está fazendo aquele projeto, eu vou matar o meu irmão, cara, eu vou matar ele. Deus fala, rapaz, por que descaiu o seu semblante? O pecado jaz à porta. Cabe, porém, tu dominar ele. Se você proceder bem, a tua oferta não vai ser aceita. É isso que ele está falando, o coração está ligado à oferta. Não adianta eu vir aqui prestar um culto ao Senhor, cujo meu coração não seja devoto, cujo, um louvor cujo coração não queira agradá-lo. Eu tomo muito cuidado quando eu estou aqui na frente, eu olho as pessoas
E às vezes eu vejo as pessoas cantando assim, mecanicamente. Cara, você não está cultuando a Deus do jeito que Ele gosta. Ele gosta de uma pessoa cujo coração é conectado com os lábios. E um coração que obedeça e o siga. Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que a pirotecnia dos grandes cultos. Não que a pirotecnia seja ruim. Às vezes é, mas às vezes não. Mas o mais importante para Deus é um coração obediente. Ele continua dizendo isso aqui, ó. Ele dá a resposta. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ele dá a resposta. Pessoal, obedece, vive uma vida correta, isso é melhor. E o verso 23 agora vai falar o que é a desobediência aos olhos de Deus. Aqui, pessoal, Saul não está dando um... ele cometeu um deslize. Ele cometeu um erro. Saul aqui, ele deu um mole. Cara, olha o que é desobediência para Deus. Olha lá o verso 23. Gente, eu confesso que a primeira vez que eu entendi esse texto, eu fiquei aterrorizado. Porque diz lá o verso 23. Porque a rebelião é como pecado de... Caramba! Para Deus, rebelião, você não fazer o que Ele está mandando. Ele está mandando, cara, eu quero que você faça isso. Você fala, não vou fazer. Para Deus, é como se você fosse um feiticeiro. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Cara, ele está dizendo, você fazer isso que... Não, Deus está falando, cara, isso está errado. Não está. Cara, ele está comparando a desobediência como se você fosse um macumbeiro. Fazendo ali um sacrifício, fazendo a cabeça, raspando a cabeça, derramando o sangue sobre um pote de barro. Ele está falando, e isso que é você quando você desobedece a Deus. E você é idólatra, você se ajoelha diante daquela imagem lá de Exu, é a mesma coisa. Quando Deus está falando está errado, e você fala não está. Para Deus é a mesma coisa, cara. Isso é grave, pessoal. Quando a gente estuda esses movimentos, né, que aparecem de tempos em tempos, ondas de movimentos evangélicos, né, que surgem de vez em sempre, né? Existe um movimento, por exemplo, que ele se destacou porque é o seguinte: você não deveria pregar na igreja sobre pecado, porque isso ofende o visitante. Pessoal, eu preciso dizer, pecado é ruim, afasta de Deus, é assim que Deus vê. Se esse visitante ele fica escandalizado, a gente pode dizer, o pecado é ruim, é isso tudo que é. Mas olha só, Deus ainda está disposto a perdoar. Como deu chance para Saul. Pô, cara, conta o teu erro, cara. A gente não tem tempo, mas quando você compara Saul e Davi, Saul foi punido porque não matou um homem. Davi foi perdoado porque matou um. Davi estava errado porque matou, e Saul estava errado porque não matou. Só que um se obstinou e o outro falou, pequei contra o céu. Pequei, sou pecador. Logo na primeira que Natan chegou, contou a historinha e disse, cara, esse cara é você, casa caiu, perdi, sou errado, me perdoa. E Deus já fala, eu perdoo. Saul não foi perdoado porque ele não quis o perdão na hora certa, do jeito certo, pelo que Deus disse. Tanto é que ele fala, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Se tem alguma coisa que uma pessoa que é abençoada por Deus precisa ser, é obediente à voz dele. Quer ser abençoado por Deus? Obedeça a ele. Cegamente, piamente, radicalmente obedeça. Deus vai te abençoar. E aqui eu não estou falando desse evangelho cor-de-rosa, de prosperidade, não estou falando disso. Estou falando que é verdade. Obedece ao Senhor, que sua vida vai melhorar. Não estou falando para tu reivindicar nada disso.
Mas a palavra de Deus ela é tão poderosa que todos aqueles que obedecem ao Senhor, a vida deles melhora. Então disse Saul a Samuel: pequei. Pô, agora, cara? Agora? Deus te deu chance atrás de chance. Deus te deu oportunidade atrás de oportunidade. Agora que Samuel falou, tua casa caiu, Deus rejeitou você. Agora que você fala, pequei? Aí eu lembro daquela passagem de Provérbios 29. Agora é Provérbios 29 mesmo, tá? Provérbios 29, 1. Alguém pode ler para mim? Provérbios 29, 1. Bem alto. Percebe? Vai vir a disciplina. Eu lembro do Provérbio 28, 13, que encobre as suas transgressões jamais prospera. Mas aquele que confessa e deixa, ou abandona, esse alcançará misericórdia. Esse foi o problema de Saul, cara. O problema dele foi esse. Cara, agora que Deus Saul não se arrependeu, Saul teve remorso. A diferença básica de arrependimento para remorso é que arrependimento pensa no outro. Remorso pensa em si mesmo. Nossa, agora não vou poder ser rei. Olha o prejuízo que eu tomei. Arrependimento não, olha o que eu fiz com o Senhor. Volto lá para 1 Samuel. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Eu até acredito, Provérbios 21, eu até acredito que parte disso era real. Eu acredito que uma das coisas que nos tenta nos afastar do Senhor é o temor a homens. Por que os meus amigos lá da escola vão falar? O que a galera lá do trabalho vai dizer? Todo mundo está no esquema, e se eu não entrar no esquema, pronto. O que eles vão falar? O que a minha família vai dizer se eu me posicionar aqui do lado de Deus? O que a galera lá, os meus amigos vão falar se eu falar que eu quero andar direito? O que a minha vizinha vai pensar agora que eu não quero mais falar mal dos outros? Esse temor é uma tentação para nós. Mas é nessa hora que a gente tem que escolher quem que a gente teme mais, quem que a gente ama mais. Verso 25, agora pois, te rogo. Só rapidinho, verso 24 diz: temi o povo e dei ouvidos à sua voz. A gente vai ouvir mais quem a gente teme. Só para não passar esse detalhe importante. A gente teme mais, a gente ouve mais quem a gente teme. Se você temer mais o Senhor, você vai ouvir mais Ele. Então disse Saul a Samuel: agora pois te rogo, verso 25, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti para que não seja rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, este se rasgou. Estava o desespero do cara. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também, olha só o verso 29. A glória de Israel, esse é um título para o Deus de Israel. Não mente, nem se arrepende. Aí agora sim, é o arrependimento para coisa errada, tá? O Senhor não faz nada errado. Porque a discussão do texto, aqui Deus falou que se arrependeu, mas ele não se arrependeu. Agora ele está usando, se arrepende do homem mesmo. Deus não mente e não se arrepende. Ele não faz uma coisa errada que depois ele queira voltar atrás. Porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Isso aqui era uma questão importante, tá? O pessoal sabia que Samuel era um homem de Deus. Por toda a história de Samuel, desde quando ele era criança, ele ouve a voz do Senhor, ele diz: Samuel, Samuel, desde essa época. Depois de Samuel, ele assume o lugar de Eli, como sumo sacerdote. Eli perde a dinastia porque os filhos de Eli
a dinastia sacerdotal. Os filhos de Eli são mortos também, porque eram piores do que o pai. O erro dele era ser omisso. Samuel, então, assume e diz, Deus falou comigo. Fazia anos que Deus não falava com o povo e falou com Samuel. Samuel era um homem de Deus, ele passava isso. Saul, então, ele tenta ainda, olha assim, a casa está caindo, ele ainda tenta botar um quadro na parede. Pelo menos anda comigo até ali os anciãos, para a galera não ter essa noção de que Deus já me rejeitou. Saul, por pura misericórdia, vai. Pensando também no bem da nação, porque se entra Saul sem Samuel diante dos anciãos, os anciãos, cadê Samuel? Por que ele não está aqui contigo? Isso poderia ser um problema para a nação de Israel, a ponto dela ser realmente dizimada ali, dela ser totalmente rasgada. Para o bem de Israel, então, Saul vai. Disse Samuel, traz-me aqui a Agag. Porque aí esse detalhe é interessante. Cadê o Agag? Deus não esqueceu, não. Casa caiu para esse, mas o que Deus falou que ia fazer, os planos de Deus não podem ser frustrados. Tem Agag? Traz Agag aqui. O rei dos Amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse, certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Eu sei que parece ser meio sangrento aqui, né? Mas, cara, isso que Samuel fez foi uma honra que Saul não fez. Se Saul tivesse feito isso diante dos anciãos, os anciãos iam falar, esse é o rei de Israel, olha lá. O cara meteu a mão na espada e matou mesmo quem deu. Os inimigos de Deus foram mortos. É isso que Deus vai fazer com todo inimigo dele. O povo ia ter essa coragem. Saul perdeu esse privilégio. Gente, eu penso isso na minha vida também. Todas as vezes que eu não querer dar ouvido à voz do Senhor, não atentar para as suas palavras, outro vai ter os privilégios que Deus queria que eu tivesse. E eu não quero fazer isso. Não é egoísmo não, tá? Se Deus quer que você tenha esse privilégio, cumpra. Outro teve o privilégio que era de Saul, Samuel teve, que era cumprir a palavra de Deus na frente do povo. Então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém, tinha pena de Saul. Você vê como Samuel gostava, né, de Saul, né? O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei de Israel. Triste fim de um capítulo, né? A palavra de Deus. Ao mesmo de falar da tristeza do pastor e da tristeza de Deus em ter colocado aquele homem naquela posição. Pessoal, esse é um desafio para nós. Irmão, eu queria que você saísse daqui com essa convicção, Senhor, eu quero te buscar, eu quero ouvir, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero te honrar até o final, eu quero cumprir totalmente, cabalmente a tua palavra. Senhor, eu quero levar minha família, não só metade dela para o Senhor, não, eu vou fazer tudo o que eu puder para o Senhor, ser o rei aqui dessa casa, ser o Deus da minha casa, ser o Deus do meu casamento, ser o Deus da minha família, ser Deus do meu negócio. Senhor, tu tem liberdade para tomar conta de tudo, não é só metade, não é só um pedaço, não é outro. Senhor, eu quero que o Senhor domine sobre tudo, eu quero atentar a tua palavra totalmente. Isso é um propósito que você pode fazer com Deus nessa noite. Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quiser. Eu não vou. E se eu errar, eu não vou obstinar o meu coração. Eu vou buscar perdão. Eu vou confessar o meu pecado. Vou precisar de ajuda. Senhor, me ajuda. Eu lembro uma vez num aconselhamento que eu fiz, aqui em Serra Negra, um casal pediu ajuda, houve uma situação de infidelidade conjugal.
E aí eu tive a oportunidade de falar, meu irmão, por que você não pediu ajuda? Porque eu achei que eu conseguia sozinho sair dessa. Cara, tem coisa que a gente precisa pedir ajuda, cara. Não acha que você vai conseguir sozinho, cara. Pede ajuda. Pelo menos para tu ter um irmão orando por você. Mas dá ouvidos, esteja atento à voz do Senhor, porque Ele merece a nossa atenção. Tudo que Deus faz é bom. Todas as suas palavras são úteis. Não é penoso servir ao Senhor. Que a gente não tenha os nossos privilégios, aquilo que Deus separou para nós, não passe para outro porque eu enfiei o pé na jaca, porque eu pisei na bola, porque eu resolvi seguir outro que não seja o Senhor. Eu quero te desafiar nessa noite a fazer uma oração ao Senhor, se comprometendo com Ele, a segui-lo fielmente. Porque se você seguir o Senhor, você vai ouvir melhor a voz dEle, vai obedecê-lo. Feche os seus olhos nesse momento. Faz essa oração para o Senhor. Senhor, eu vou te seguir, Senhor. O Senhor é o primeiro na minha vida. O Senhor é o mais importante. De repente você está passando por uma situação na sua vida, sente a tentação de não ouvir o Senhor, e você gostaria que a igreja orasse por você. Não precisa abrir seu olho. Eu quero desafiar você a tomar uma decisão. E eu quero orar por você. Alguém gostaria que eu orasse? Só levanta uma das suas mãos. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 De repente, Senhor, eu quero ajuda. Amém. Amém. Quem mais? Amém. 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 Deus abençoe. Quem mais? Amém. Deus abençoe. Mas hoje eu me comprometo, Senhor. Eu quero... Amém. Deus abençoe. Quem mais? Quero seguir tua voz, sem desculpas. Senhor, me ajuda, me fortalece. Quem mais? Só levantar a mão, quero orar por você. Amém. Amém. Quem mais? Amém. Glória a Deus. Quem mais? Senhor, eu quero fazer isso. Eu me comprometo hoje. Amém. Glória a Deus. Quem mais? Nós vamos orar por você. Senhor, eu me comprometo. Eu quero seguir o Senhor radicalmente. Eu quero fazer a tua palavra viva na minha vida. Quem mais? Eu quero orar por você. Amém, amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, obrigado, Senhor, pelo alerta da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo encorajamento que ela nos traz, sabendo que o Senhor é um Deus que perdoa. É um Deus também que nos fortalece e nos ajuda a seguir, Senhor, o Teu caminho. Senhor, não permita, Senhor, ajuda a gente, não permita que a gente siga outro que não seja o Senhor. Não permita que o Teu povo dê ouvido a outro coração que não seja o Teu. Ó Deus, em nome de Jesus, não permita que outro tome os privilégios, Senhor, que o Senhor quer que a gente tenha. Ó Deus, eu oro em favor desses irmãos que nessa noite tomaram essa decisão e clamam por ajuda. Senhor, em nome de Jesus, ouve, Senhor, oração. Atenta, Senhor, ao pedido de ajuda, de socorro dos Teus servos. Ajuda para que eles andem nos Teus caminhos. Ó Deus, nós não queremos ser crentes que vivam na mediocridade, mas nós queremos viver, Senhor, na inteireza de coração nas Tuas mãos. Nós não queremos obedecer só parte da Tua palavra, nós queremos obedecê-la inteira. Ajuda, Senhor, a com coração íntegro servir ao Senhor. Aí sim o Senhor se alegrará dos nossos cânticos, do nosso culto. Tu se alegrará, Senhor, da gordura dos carneiros e dos holocaustos. Aí Tu se alegrará, Senhor, daquelas melodias. Aí o Senhor terá prazer, Senhor, naquilo que a gente pronunciar para o Senhor. Ó Deus, obrigado, ó Deus. Continua conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a Te servir e Te honrar. Senhor, muito obrigado, Senhor. Conduz o Teu povo, Senhor, para a Tua vontade. Conduz o Teu povo, Senhor, na Tua palavra. E, ó Deus, nós pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor, as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.